Oi, oi! Tudo bem com vocês, meus amores e minhas minhas amorecas, né? Hoje eu vim trazer uns relatinhos de tarô. Deixa eu ver aqui. Tarô, de tarólogas. São uns relatinhos curtos, tá? Um vídeo curto que eu vou fazer. E depois eu quero ver se eu deixo outro pronto já para postar amanhã. Bom, sem muita enrolação, né? Vamos pro vídeo já, vamos pros relatos. Os primeiros relatos que eu vou falar são os meus relatinhos. Bom, primeiro relato que eu quero comentar foi sobre um relato de um rapaz que, por coincidência, sem saber, mora na mesma cidade que a minha. Eu estava em live, eu estava fazendo uma live na plataforma vizinha lá do TikTok. E aí, de repente, a esposa dele me chamou, né, em live, e perguntou se o esposo dela ia sair da UTI. Gente, quando eu comecei a tirar as cartas, apareceu que ele ia morrer, que ele ia desencarnar, né? Ai, eu não sei se pode falar essas palavras, porque é complicado. Apareceu que ele ia desencarnar. Aí eu fiquei muito nervosa assim na hora, porque tipo, quando aparece esse tipo de coisa, é um gatilho pra mim, porque eu vivi uma tragédia em 2023. Então assim, falar de morte, essas coisas assim, e aí aquilo tipo me travou na hora, assim, eu fiquei, gente, eu não consigo mais, me dar um tempo, eu vou ter que parar a live. E encerrei a live. E aí ela vem, me chamou no privado, a gente começou a conversar e eu fui começando a tirar as cartas ali, me aprofundando ali nas leituras. Descobri que ele estava no UTI por conta de uma demanda que fizeram para que ele viesse a desencarnar. Aí beleza, tá? Você vai tirando mais cartas, comecei a me aprofundar mais na leitura, né? E tira cartas, inclusive. Eu estava, acho que era com esses baralhinhos aqui, lindos, fofinhos. E no que eu tava tirando, de repente saiu a carta da morte. Gente, eu fiquei nervosa de novo. Ai, eu falei assim, meu Deus do céu. Daí eu comecei a ver, e assim, como eu sou muito sensitiva, eu tenho assim o dom da mediunidade bem aflorada mesmo. Então assim, a minha leitura, ela não é a leitura assim intuitiva, que você olha as cartas, você olha figuras, por exemplo, né? Como eu tenho um monte de baralhos, são vários baralhos, tipo aqui já é outro, um pouco diferente daquele. Você olha aqui, são figuras, mas para mim tem outra interpretação, porque tipo eu vejo muito aquilo que a espiritualidade me fala. E aí eu tirando as cartas ali para aquela moça, eu falei assim, olha, foi feita uma demanda para ele desencarnar. E o rapaz, só para contextualizar bem, o rapaz estava em coma, tá? Já tinham mandado fazer exames, já tinham mandado fazer exames, parece, acho que na capital, aqui onde a gente mora e tudo. E tipo assim, ele já estava desenganado dos médicos, já. E assim, em aspas, eles já tinham falado que ele não ia sobreviver, né? Então assim, não tinha mais possibilidades de vida para ele. E aí eu comecei a investigar nas cartas e a pior parte vem agora. Ai, como se fala, né? Cereja do bolo vem agora, que é a pior parte de todas. Pasmem, pode ser que vocês vão dizer que eu estou mentindo ou inventando, mas eu tenho até prints ou tenho a conversa toda da pessoa, porque eu tenho um WhatsApp onde tem todas as conversas com os meus consulentes, e lá eu tenho essas conversas, incluindo fotos do rapaz na UTI, como incluindo fotos, incluindo mensagens dele depois de me agradecendo. Então assim, eu ali naquela investigação ali nas cartas, né, fazendo a tiragem, eu descobri que a pessoa, quem tinha demandado para ele, era a própria mãe dele. Sim, gente, foi a mãe dele que demandou para ele. Infelizmente, a mãe dele fez demanda para que ele desencarnasse. Aí aquela mulher ficou desesperada, aquela moça começou a chorar, falou assim, eu não queria que isso acontecesse, ele é pai dos meus filhos e tal. E eu nervosa, porque daí já fica aquele gatilho em mim, eu fiquei muito ruim, porque eu não gosto de fazer uma tiragem assim. Eu, tipo, imagina, a
pessoa vem perguntar pra mim se a pessoa ia sair da UTI e saiu que a pessoa ia desencarnar. Foi um baque pra mim, assim, sabe? Que eu não sabia nem como. Eu fiquei toda desconcertada pra falar com aquela menina. E aí eu lembro que eu falei pra ela assim: ó, eu vou te ajudar, você compra o material, eu vou fazer uma quebra de demanda pra ele, eu vou ajudar ele. E você me ajuda com o material, porque eu não vou te cobrar o trabalho, porque assim, era, tipo, gente, era uma questão de vida ou morte. Beleza, a gente fez o trabalho. Aí no outro dia, depois do trabalho, o rapaz acordou, começou a dar sinais. Só que ele ficou agitado, claro, porque ele estava entubado, então ele não conseguia falar, ele começou a ficar muito agitado. Então ele conversava com ela através de gestos. E aí eu peguei e falei para ela assim, ó, amanhã ele vai sair da UTI e vai pro quarto. Aí peguei, botei assim, escrevi o nome dele, botei uma pedra negra que eu tenho em cima, né? Que eu gosto de usar muito ela, e eu botei em cima. E eu falei pra ela assim: pode deixar que eu vou ficar aqui orando, intercedendo por ele. E ele vai pro quarto amanhã e vai dar tudo certo. Aí, beleza. No outro dia ela me mandou mensagem falando que já estava no quarto e que os médicos falaram que não sabiam como ele que o que tinha acontecido com ele, que milagre aconteceu, porque ele estava já literalmente morto. Eles ficaram se questionando, eles falaram assim: olha, eu não sei o que aconteceu, não sei qual foi o milagre, mas assim, eu não sei como que ele está vivo. Porque assim, não é nem para ele estar vivo, assim, literalmente, é o laudo médico, ele já estava quase morto, né? Então, tipo assim, ele estava já com o pezinho lá na cova, né? E aí, gente, depois de todo esse sufoco, esse rapaz foi pro quarto. Aí a mãe apareceu, sabe? A mãe nunca foi na UTI ver o filho, nunca, nunca. Ela nunca perguntou, nunca foi visitar, nunca mandou recados, nunca perguntou dele por ninguém. Mas depois que ele saiu da UTI, que ele foi pro quarto, aí ela foi lá querer saber o que tinha acontecido com o filho dela. Mas, na verdade, ela foi na intenção de fazer outra demanda, levar outra demanda para ele. E aí ele já estava já falando, já estava bem. Aí ele falou para mim assim, ele não queria que ela entrasse, mas mesmo assim ela acabou entrando. E aí ele falou para mim assim, o que que eu faço? Daí eu falei assim, proíba a entrada dela. E assim, ela só entrou, visitou ele, o rapaz começou a inchar, começou a inchar. E aí ele me mandou foto, ele disse: moça, eu tô muito inchada, eles não vão querer me liberar. E eles realmente falaram que não iam liberar ele se ele não desinchasse. Porque, de repente, do nada, ele inchou. Nem quando ele estava no UTI, ele não estava inchado, né? Enfim. Aí eu fiz de novo, fiz todo aquele processo de oração, de tentar ali reforçar a quebra de demanda e tal. Aí eu falei pra ele assim, ó, amanhã você vai ganhar alta, tá? E realmente, no outro dia, ele ganhou alta. Só que aí ele bloqueou a mãe dele, ele se afastou dela, ele foi morar com a avó dele. Porque assim, eles tinham separado ele e a esposa, né? Mas agora eles são assim, mais ou menos. Mas o rapaz tá bem, tá vivo. E assim, se não fosse através das cartas, do baralho, talvez ele não tivesse mais aqui hoje, né? Então, assim, esse é um dos meus relatos. Outro já é um pouquinho mais engraçado. São dois engraçados, tá? Um é meu mesmo também. Aliás, os dois são meu, mas um é mais ou menos meu. Não chega a ser bem meu, né? Tem um outro, depois de uma outra taróloga. Eu recebi uma mensagem no direct que a pessoa queria saber quanto que eu cobrava para ajudar a fazer com que aquela parte íntima, era homem, crescesse, sabe? Tipo, a pessoa queria de todo jeito que aquilo crescesse. E aí, eu tirando as cartas, eu vi que era uma pessoa depressiva e tal. Aí eu falei assim, aí eu questionei e falei tudo que eu tava vendo nas cartas, né? Daí eu falei assim, eu disse, eu vejo como se você tivesse querendo te ver, tipo, com uma corda, assim, lá no serviço dele, falou assim, eu tô com depressão. Aí ele confirmou tudo, sabe? E ele disse que principalmente acontecia por volta da noite. Acredito que isso estava ligado ao fator da pecinha lá de baixo, sabe? Assim, mais ou menos. Então, assim, tipo, foi o pedido mais inusitado que eu recebi, assim, tipo, porque, gente, tem várias pessoas que fazem perguntas, assim, que, tipo, teve uma outra consulente que veio e me perguntou assim,
o fulano de tal gosta de mim. Aí eu falei assim, deixa eu, eu disse pra ela, eu vou confirmar pra ver. Aí, tipo, eu olhei ele assim, não, aqui sei que ele não gosta, inclusive sei que ele gosta de outra pessoa, que ele tem outra pessoa. E aqui parece aqui que ele é casado. É mentira, porque ele disse ontem que me amava. Eu disse, uai, mas ele disse que te amava, por que tá vindo perguntar então? E as cartas estão dizendo que ele é casado. Sim, mas ele disse que ia largar a mulher dele. Gente, assim, sabe, é cada uma que eu já escutei. Quando eu faço live, assim, às vezes eu rio muito, porque assim, tem coisas assim que eu acabo caindo na gargalhada. Tem vezes que eu fico muito triste, que eu não consigo continuar, né? Agora, relatos de outras duas tarólogas. Eu até marquei o nome aqui, mas é nome fictício, tá? Eu vou colocar uma de Dandara e a outra de Jade. Dandara é uma que faz também frequentemente lives, assim, a gente já, tipo, eu conheci ela através de uma outra colega minha, que era até minha DM, né? Aí, tipo, eu fui hospitalizada porque eu tinha que fazer uma cirurgia, mas isso era uma coisa que já tava tipo, desde o ano passado, já tava tudo encaminhado e tal. A pessoa foi perguntar se ia dar tudo certo na minha cirurgia, a pessoa falou assim, não, porque ela tá com demanda, fizeram demanda pra ela e ela sabe por que ela tá assim. Aí eu, quê? Gente, porque assim, tipo, não tinha sentido nenhum, tipo, uma coisa a ver com a outra. A guria foi perguntar se ia dar certo com a minha cirurgia, mas tipo assim, ela falou que não ia dar certo porque, tipo, eu tava com demandas. E não, eu não tinha demanda nenhuma, porque assim, as minhas entidades, a espiritualidade cuida de mim, me guarda, tudo que for mandado contra mim é cortado e não bate em mim, não pega. Então assim, eu confio em Deus, confio na minha espiritualidade, então assim, pra que eu me preocupar com uma coisa dessa? E sim, a cirurgia deu tudo certo, não bateu nada com o que ela disse, ainda inclusive ela disse que os búzios confirmaram, mas na real, nada do que ela disse fez sentido e não aconteceu. E outra foi uma outra taróloga. Ai, meu Deus, que eu fui testar ela, porque eu sou aquela pessoa assim que eu, tipo assim, eu só aceito leitura assim se a pessoa ler como eu ou for melhor do que eu. Não querendo me achar. Mas é porque assim, a leitura ela tem que ser bem a verídica, assim, você não precisa ter que contar as coisas para a pessoa tem que ver pelas cartas aquilo que você tá passando, o momento que você tá vivendo, ou aquilo, às vezes você faz até uma pergunta, né, tipo, direcionada ao amor, o coração, sei lá, essas coisas, mas assim, você não tem que contar tudo, porque se você contar tudo, então as cartas não precisam te dizer nada, né, então aí, tipo, então, aí eu peguei, fui ler com ela e ela fez umas leituras para mim, eu comecei a rir, né? Eu achei engraçado, porque foi engraçado as leituras que ela fez. Aí eu fui tentar conversar com ela, fui explicar para ela, fui tentar ensinar ela a ler e tal. E ela falou assim para mim assim, não sei porque eu comecei recentemente, inclusive, eu peguei um trabalho para quebrar uma demanda que fizeram para uma cliente minha e eu cobrei um valor tipo X, tipo, por exemplo, assim, R$ 100. E daí eu não pude fazer, porque na verdade eu não sei muito fazer essas coisas, eu ainda tô aprendendo, né? Daí eu passei para minha amiga, e aí a minha amiga não fez nada e a cliente tá me incomodando um monte. Daí eu falei assim, meu Deus. Daí eu falei assim, sério? Eu disse, R$ 100 não paga nem material, meu bem. Então assim, tem muitos. Já teve gente que que, tipo, às vezes eu peço leituras aleatórias, né, para outras pessoas, mas assim, não me identificando com o meu perfil que eu tenho. Tipo, eu tenho pessoas que eu gosto de fazer leitura, mas assim, específica, assim, porque tem gente que, tipo, eu já fui assim em live que a pessoa falou para mim assim que eu tava com encosto, que não sei o quê, porque muitas coisas assim que não batiam, gente, sabe? Mas assim, teve muitas coisas engraçadas, já me arrumaram um casamento, assim, falaram que tinha pessoas já, tipo, assim, arrumaram um marido pra mim que eu nem sabia que existia, que eu nunca vi disso, sabe? Então, assim, são relatos assim, de cartomancia, gente. Mas
os piores são esses, né? E o do rapaz lá. E teve um outro caso também que, tipo, assim, eu tava fazendo uma tiragem também em live. E saiu também que a pessoa que estava pedindo pra mim aquilo ali, que ela ia desencarnar. E aí falou assim, dia 17. Eu larguei o baralho e falei assim, deu. E eu aí pedi desculpa, né? Me desculpei com todo mundo, fechei a live e depois eu falei pro rapaz, pelo amor de Deus, não me manda mais mensagem não, moço. Pelo amor de Deus, que eu não quero saber de nenhuma tragédia depois, assim, eu vou... e daí eu fico com o coração na mão, sabe? Então, assim, tem coisas que são engraçadas, mas tem coisas, assim, que são muito difíceis, assim, de você ver. Teve uma outra também que ela foi muito traída e... Aí, tipo, assim, que ela se separou do querido dela, ela arrumou um outro rapaz. Porém, esse rapaz era casado também. Então, tudo que ela passou, ela fez pra outra pessoa. E aí ela veio perguntar pra mim, assim, porque ele tinha parado de procurar ela, porque ele tinha parado de ajudar ela. Aí eu fui e falei pra ela assim, a mulher dele é da igreja, né? Aí ela falou assim, igreja evangélica, tá? Aí ela falou assim, sim, como é que você sabe? Eu disse, porque eu tô vendo nas cartas. E ela orou muito por ele. Ela tá há anos orando por ele. E ele voltou com ela e voltou pra igreja. E ele não vai mais te ajudar e não vai mais te procurar. Meu Deus, essa mulher caiu em desespero, assim, sabe? Profundo, assim, o desespero dela, assim. Eu fiquei com dó, mas eu não podia fazer nada. E outro, né? Tipo, tava errado aquilo, né? Ela tava com um homem casado, então, assim... casos e casos, gente. Tem muitas coisas, assim, nossa, eu vou relatar tantas coisas, assim, que me perguntam. Gente, tem cada pergunta absurda, assim, por exemplo, tipo, passar meia-noite, e aí a pessoa pergunta assim, o que fulano de tal vai achar quando a gente se encontrar hoje? Tipo, aí eu falo assim, hoje, tu se refere a ontem ou hoje? Porque às vezes a pessoa não se liga nos horários, né? E aí tem gente que, tipo, o que fulano achou do nosso encontro hoje? Tipo assim, são coisas assim, tipo, o que fulano pensa se fulano ficou com ciúmes de ver eu com outro fulano, blá, blá, blá. É muitas perguntas assim, sabe? Que às vezes eu tenho que ficar lendo várias vezes para conseguir, assim, assimilar, sabe? As perguntas. Mas assim, existem muitos relatos de cartomancia, engraçados, inclusive. Bastante. Mas tem, né, os tristes também. Outra hora que der eu quero trazer, né, sobre amarrações, sobre trabalhos, assim, espirituais, rituais. Não tô falando especificamente de mim, eu tô falando de outras pessoas que procuram, né, pessoas que vêm procurar ajuda, pessoas que estão demandadas, pessoas que sofrem com amarrações, pessoas que sofrem com esses tipos de coisa. Então, assim, outra hora eu faço uma coletâneazinha de vários relatos. Hoje eu contei um pouquinho de cada e é meu mesmo, né? Porque, tipo, eu quase não vejo outras tarólogas, então é mais eu. E agora, tipo, eu vou pedir para você deixar seu like se você gostou desse relatinho, se você gostou, achou interessante, se inscreva no canal, me ajude, compartilhe com seus amigos, indique para os seus amigos. Eu quero ver se eu trago de hospitais também. Inclusive eu tenho até também uns relatos de hospitais meus, mas eu quero contar de outras pessoas. Eu não quero ficar contando relatos só meus. Esse de baralhos é porque que eu tenho vários. Eu tenho muitos mesmo para contar. Então, assim, são vários relatos. Mas, assim, se você tiver uma história de amor, algo que você viveu, um trauma que te deixou traumatizada, alguma coisa que marcou tua vida, que você acha que pode compartilhar com a gente, que você gostaria de compartilhar no canal, me manda, que eu vou ter o maior prazer de contar aqui para todos os nossos colegas, compartilhar com todos. Então, assim,
Eu vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam, deixe o like se puder para me ajudar, que isso vai ajudar bastante no canal. E também, se quiser deixar dicas de outros relatos, tipo, traz relatos de profecias, traz relatos de maldição, traz relatos de necrotério, de ML. Tipo, vocês podem indicar, tá? E aí eu vou trazer. Bom, era isso, né? Já me prolonguei demais, tomei muito tempo falando, mas é isso. Só queria compartilhar com vocês um pouco sobre esses relatinhos. E agora eu vou deixar um outro vídeo programado para depois, mais tarde, postar. E vou já editar esse. E espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Beijão para vocês. Não esqueçam de assistir os relatos. E até a próxima, meus amores.